Olá pessoal, bom dia. Galera, a gente está reiniciando aí dando continuidade, né, ao nosso conteúdo. Nós finalizamos anteriormente a nossa unidade 5 e agora daremos entrada à unidade 6, tá? Continuando aí o nosso terceiro bimestre. Pessoal, conforme vocês já observaram lá no seu livrinho, vocês viram que tanto a unidade 5 quanto a unidade 6, vocês estão trabalhando física, tá? E agora a gente vai trabalhar temperatura e calor, tá? Isso está lá na sua página 31 e nesse primeiro momento a gente vai trabalhar até a página 37 do seu livro didático, tá? Bem, essa imagem aqui, ela retrata o assunto que a gente vai trabalhar a partir de agora, tá? Que é temperatura. Qual é a diferença entre essas três imagens, visto que os três são um termômetro? A diferença está no material que está sendo medido, tá? Aqui as moléculas elas estão se movendo bem pouco, aqui já um pouco mais de movimentação e aqui mais ainda. Isso demonstra que aqui o material está com uma temperatura menor, aqui está com uma temperatura média e aqui uma temperatura superior. Isso pode ser visto também aqui no volume, né, do mercúrio ou álcool, que vocês vão ver que pode ser usado tanto um quanto o outro, no mercúrio ou álcool que está se dilatando aí. Bem, lá no início do seu capítulo, tem uma imagem dessa, que não é muito comum, não é conhecida, né? Vocês não conhecem essa imagem, e tem uma música muito conhecida que foi produzida em 1992, que se chama Rio 40 Graus. Bom, essa música foi em 1992. Rio 40 graus já não é 40 graus há muito tempo, né? A média agora é 45, 46 graus no período de verão, né? Isso aqui já foi há 28 anos atrás, mais ou menos, né? Então, ele demonstra que uma temperatura elevada de 40 graus. E a letra da música é Rio 40 graus. Cidade Maravilha, Purgatório da Beleza e do Caos, capital do sangue quente do Brasil, capital do sangue quente, do melhor e do pior do Brasil, cidade sangue quente. Bom, ele faz uma relação entre quente, seria quente, frio, ao mesmo tempo ele fala de 40 graus. Nós subentendemos que ele está falando de temperatura, né? 40 graus Celsius, né? Então, ele retrata um termo que nós usamos no nosso dia a dia, né? Que é a temperatura, que no caso ele fala que é 40 graus Celsius, e ele utiliza isso para retratar o verão na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Carioca. Bem, já de início aí no seu livrinho, você já observa essa atividade fazendo ciência lá na sua página 37. Isso daqui, gente, dá para vocês fazerem tranquilamente em casa, tá? Você vai pegar 3 vasilhas, 3 recipientes, vai colocar com água a temperatura ambiente, tá? A água que você pega lá na torneira. O outro você vai pegar gelo do seu congelador, do seu freezer, vai colocar nesse recipiente com água. E o outro você vai colocar uma água morna, não fervendo, porque senão você vai queimar a sua mão. Tá? Mas a água quente o suficiente que você consiga colocar a sua mão sem se queimar. E aí você vai fazer esse experimento, tá? Então você vai colocar a sua mão esquerda no recipiente com água quente e a mão direita no recipiente com água fria. Vai permanecer com as mãos nesses recipientes por 1 minutinho. Já na segunda etapa, vocês vão usar esse intervalo de tempo e tirar as 2 mãos dos recipientes e colocá-las simultaneamente no recipiente com água em temperatura ambiente. Na etapa 1, em qual dos 2 recipientes a temperatura é maior? Ele quer saber em qual etapa, na etapa 1, qual dos 2 recipientes a temperatura é maior? Na gelada ou na quente? No caso, a sua mão esquerda ou a sua mão direita? Bom, gente, logicamente a sua mão esquerda, né? Na segunda, ele pergunta, na etapa 2, para qual das mãos a água aparenta estar mais quente? Para a mão direita.
E no número 3, no recipiente com água em temperatura ambiente, a temperatura da água é igual para ambas as mãos? Sabendo disso, explique o que foi observado. Por que as mãos não podem ser utilizadas para determinar a temperatura com exatidão? Gente, cada um tem uma sensação térmica diferente. Então não dá para a gente ter a ideia de temperatura, de ter uma média com a nossa média temperatura corporal, né? Então, não dá para comparar com precisão, né? Bem, então vamos continuar. As sensações ligadas a frio e quente são muito relativas, pois estão relacionadas às percepções sensoriais de cada indivíduo. Além da sensibilidade de cada pessoa, o vento, a umidade, a incidência direta ou indireta do sol modificam essa sensação. Bom, se você perceber bem, a sensação térmica é muito variável, né? Num dia, por exemplo, como tem estado esse período do ano, né, que nós percebemos que às vezes dentro de casa tá super frio e você vai no seu quintal, sai de dentro de casa e na verdade não tá tão frio assim. Você tem uma sensação térmica diferente. Ué, mas a diferença de dentro da sua casa para fora da sua casa, você já teve uma modificação de sensação térmica. E aí, você está tendo a mesma sensação que todos os seus parentes, que todos os seus familiares? Cada um tem uma sensação, tá? Agora, qual é a melhor forma para a gente ter uma ideia de qual é a temperatura correta? A melhor forma é utilizar o aparelho de medição de temperatura. O aparelho de medição de temperatura, tanto temperatura corporal quanto temperatura do ambiente, é chamado termômetro, ok? E o termômetro, como é que funciona? Bom, aqui tem uma imagem de um termômetro, né, típico dos quais vocês conhecem, esse termômetro que não é digital, tá? O mais comum é o que funciona com coluna de líquido, que normalmente é o mercúrio ou o álcool, tá? Normalmente o objeto mais quente, o líquido se aquece, aumenta de tamanho e aí com isso ele ocupa um volume maior e aí ele sobe. Ele vai subindo até alcançar o valor que a temperatura estiver. Quando um ambiente se esfria, o comportamento é contrário e a altura da coluna do líquido diminui. Esse fenômeno possibilita a leitura da temperatura em termômetros de coluna líquida e se chama dilatação. A dilatação é a variação no volume dos corpos quando há variação de temperatura. Então, nada mais é que, como que acontece isso daqui? Como é que o mercúrio, por exemplo, ele está aqui embaixo e, de repente, ao colocar num ambiente quente, por exemplo, já que eu estou falando de ambiente mais frio e mais quente, né? Já que eu estou falando de temperatura, como é que acontece? Se o ambiente estiver mais quente, esse mercúrio vai se dilatar. Isso vai fazer com que ele ocupe maior o espaço. Então ele vai subir, visto que aqui não tem espaço para ele crescer, tá? Então ele se dilatando, ele vai ocupar um maior volume, tá? Bom, então a temperatura ela pode ser definida como o grau médio de agitação das partículas que compõem a matéria. Quanto maior a temperatura, maior a agitação média das partículas que compõem o objeto, ou a matéria. Quanto menor a temperatura, menor a agitação média dessas partículas. E aí vocês lembram da imagem de apresentação lá no início dos slides, né? Aqui é um corpo com partículas menos agitadas e aqui um corpo com partículas mais agitadas. Agora, um conceito muito importante tratar aqui. Quando a gente fala temperatura e calor, calor e temperatura não são sinônimos, eles não têm o mesmo significado, tá? Calor é a transferência de energia térmica entre os corpos com diferentes temperaturas. Corpos de maior temperatura transferem naturalmente energia térmica para corpos de menor temperatura. Essa transferência é chamada de calor, ok? Então, prestem bastante atenção. Calor e temperatura não são sinônimos. Bem, então, energia térmica, quando nós falamos energia térmica, a energia térmica está relacionada à agitação das partículas que compõem os corpos, tá? Bom, então calor e temperatura alta não são sinônimos, como eu já falei.
temperatura é uma propriedade de cada corpo relacionada com a agitação de suas partículas e calor é uma energia que não está em nenhum corpo, mas que está passando espontaneamente de um corpo de maior temperatura para outro, de menor temperatura. Então imagine, tá uma pessoa cheia de frio, né, e outra pessoa está super aquecida. Então geralmente uma pessoa quando abraça a outra para aquecê-la, qual é o objetivo dela estar abraçando a outra para aquecê-la? Ela está querendo abraçá-la para aquecê-la, fazendo a transferência de calor, tá? Então, quando a gente pensa numa situação dessa, a gente lembra do significado da palavra calor. Equilíbrio térmico. Bom, a demonstração aqui com blocos foi parecida com o exemplo que eu acabei de dar do abraço, né? Entre pessoas. Então, quando dois ou mais corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, eles cedem ou recebem calor. Nesse momento, dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. E aqui está demonstrando em blocos essa situação. Então, esse bloco aqui está mais aquecido, esse bloco aqui está mais frio. Ao juntar, vai ocorrer a passagem de calor, fazendo com que haja um equilíbrio térmico. E aí os dois alcançam a mesma temperatura, ok? Então, espontaneamente, a transferência de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura até atingirem o mesmo valor. Isso ocorre quando colocamos gelo, por exemplo, dentro de um copo com suco, né, naturalmente. O gelo recebe calor do suco e derrete. E a água proveniente dele aumenta de temperatura. O suco perde o calor e diminui sua temperatura. As trocas de calor se encerram quando a temperatura de todos os corpos ficam iguais. Bem, curiosidade. Termografia. Você já deve ter visto uma dessas imagens aqui, acompanhado isso aqui na televisão, ou lido alguma coisa, ou na internet, né? Isso aqui se chama termografia. É vocês observarem a imagem através do calor, tá? Bom, vamos ver o significado da palavra? Termografia. O que significa termografia? Termografia é uma técnica de inspeção que tem por base a detecção de radiação infravermelha emitida pelos corpos, a qual é proporcional às suas temperaturas. Galera, vamos lá. Grafia significa imagem. Grafia, o sufixo grafia significa imagem. Termo, temperatura. Então, termografia é a formação de imagens a partir de alterações de temperatura. Nesse caso aqui, vocês observam que as regiões do material, né, que aqui não dá para observar exatamente o que é, mas independente do material que seja, o material da qual tiver a região mais aquecida, ele vai ficar mais escurecido, região mais pro vermelho, né? Onde tiver mais avermelhado, é região mais quente, né? Então, quanto mais próximo da coloração avermelhada, maior é a temperatura dessa região. Então, você consegue observar através da imagem a temperatura, de acordo com a temperatura, tá? Mais elevada ou mais baixa. Essa termografia, gente, é aplicada em várias áreas, tá? Tanto na indústria, quanto na medicina, em várias áreas. Bom, geralmente as pessoas confundem um pouco radiação como se fosse uma coisa ruim, né? É igual quando a gente fala de química. Fala de química, a pessoa já leva lá, química faz mal. A química, não vou comer produto químico, químico faz mal. Gente, o termo é muito relativo, né? Vamos usar aqui o assunto relacionado ao que a gente está trabalhando agora, mas quando falar de química, quando a gente abordar química, eu vou explicar isso do início, tá? Vou usar o termo aqui que a gente está usando nesse momento. Quando a gente fala de radiação, a gente já leva para o sentido negativo, como se fosse uma coisa ruim. Mas radiação nada mais é que o nome dado a alguns tipos de ondas, tá? Por exemplo, onda sonora, onda luminosa. A onda luminosa, a luz que chega até você, seja a luz solar, seja a luz da iluminação no interior da sua casa, toda essa iluminação que chega até você é através da onda luminosa, tá? O som que chega até seus ouvidos, onda sonora.
E assim como a gente acabou de falar de tipos de ondas, a radiação é o nome dado a alguns tipos de ondas, ok? Então, a luz, por exemplo, é um tipo de radiação, que é a radiação luminosa, e que podemos ver. As ondas de rádio, ela também é um tipo de radiação, mas não podemos ver, só podemos sentir. A radiação infravermelha, né, que é o caso trabalhado aqui, também chamada de ondas de calor, não é visível para nós, mas podemos senti-las por meio da transferência de energia que ela provoca, que é o calor. Então, se você sente o calor, quando você está lá um pouquinho lá para pegar um solzinho, no sol da manhã, você sente esse calor graças às ondas, a radiação infravermelho que você está recebendo da luz solar, ok? Bem, equilíbrio térmico e o corpo humano. Eu coloquei isso daqui só para trabalhar em cima de vocês, que isso aí está lá no seu livrinho, para falar com vocês baseado lá no que ele está falando, que a causa provável dessa pessoa foi morte por hipotermia. O que significa hipotermia? Hipo, baixo, termia, temperatura. Hipotermia, baixa temperatura. Bom, vamos analisar um pouquinho. Qual é a média da temperatura corporal de um ser humano? Em média, tem pessoas que medem 34, mas a variação normal, né, que é utilizada é em média de 36 graus Celsius, 36,5 graus Celsius, né? Essa é a média de temperatura corporal do ser humano. Então, quando a temperatura começa a baixar muito abaixo desse valor, começa a ter sinal de hipotermia. Então, quando se abaixa muito, começa a atingir algumas regiões, né, do corpo, das quais são prejudicadas, influenciando até alcançar a parada cardíaca, tá? Que eu vou explicar com mais detalhes no próximo slide. Isso aí leva à morte por hipotermia, tá? Bem, professora, mas como seria a hipotermia? Primeiro, como eu falei, a temperatura interna do seu corpo está entre 36 e 36,5, né? Ele colocou aqui 36 e 37, mas geralmente a gente já considera 37 graus como febril, né? Estado febril. Se você medir a sua temperatura numa situação normal, você vai ver que está entre 35 e 36, né? Essa é a faixa. Então, isso é importante por conta das reações químicas que acontecem dentro do seu corpo, tá? Fornecendo energia para os músculos, exercendo sua função, como para o coração bater e bombear o sangue e para o diafragma promover a sua respiração. Quando a temperatura ambiente é muito baixa, nosso corpo perde rapidamente calor para o ambiente e a temperatura interna tende a diminuir. Isso é hipotermia. Com isso, as funções do nosso organismo é prejudicada e aí o coração começa a reduzir seu ritmo, começa a trabalhar diminuindo a sua frequência cardíaca, né? Isso pode até mesmo fazendo ele parar de bater, provocando então morte, que é o que é causado a morte por hipotermia, tá? Hipotermia, o R vem depois do ter, da sílaba T, tá? Bem, então pessoal, esse primeiro momento, eu vou dar uma parada aqui, vocês vão fazer a atividade lá da sua página 32, fazendo ciência, né, que é aquela que eu falei dos recipientes que vocês vão colocar a mãozinha na água quente, gelada e a temperatura ambiente, e vão fazer as atividades. Página 36 e 37 do seu livro didático e as páginas 18 até a 20 do seu livrinho de atividades, ok? Então é isso, a gente encerra por aqui nesse primeiro momento. Até a próxima aula.